Estamos de volta com a edição manhã. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. E você sabe, né? Toda quarta-feira é dia de Fala Doutora. E olha, o assunto de hoje promete, eu tenho certeza que você de casa vai se conectar com a gente. Pesquisas mostram que as taxas de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais crescem na chamada geração ansiosa. E isso pode estar ligado, mas muito ligado, à hiperconectividade. Segundo um estudo do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 95% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos no Brasil já acessam a internet, o que corresponde, gente, a mais de 25 milhões de pessoas nessa faixa etária. Estamos falando só dessa faixa etária, viu? É sobre isso que eu converso a partir de agora com a neurologista, a doutora Mayra Costa, que já está presente aqui com a gente. Doutora, bom dia, bem-vinda novamente. Bom dia, Juliana, muito obrigada, né, sempre por esse convite e essas informações, né, coisas atuais, do dia a dia, trazer um pouquinho, né, para as pessoas entenderem e se conectar, né? Que isso que a gente vai falar, porém de uma forma saudável, porque para isso é a informação. Perfeito. E olha, quando a gente fala de hiperconectividade, que gera essa ansiedade, a gente engloba todo mundo, inclusive adultos. Sim. Mas quando a gente fala de crianças e adolescentes, é mais preocupante, doutora, porque elas realmente estão sofrendo e podem sofrer ainda mais com isso, por serem crianças e adolescentes? Sim, sim, sem dúvida. Até porque, assim, vamos voltar pela questão básica. A criança e o adolescente, o cérebro dela está em desenvolvimento, né? É aquela milhões de neurônios, né? Fazendo é como se fosse uma atividade elétrica cerebral. Então, você imagina a criança e o adolescente, tanto que hoje que fala que a adolescência, ela vai até os 21 anos, que é quando vai esse crescimento cerebral. Então, você imagina esse cérebro, né, sendo, né, bombardeado de informações, de coisas da tela, da questão visual e tudo. Isso faz esse processo, né? Isso faz, assim, é um pensamento acelerado, é você achar que você tem que estar conectado toda hora, você tem que saber tudo, você tem que ter todas as informações, como é que eu não sei isso, como é que eu não vi isso, né? Então, com certeza, isso vai gerando esse transtorno que, então, a gente sabe, no mínimo, a ansiedade. Então, você já trouxe aí a questão neurológica, que já sim. é assustadora, né, esse impacto que tem, mas também tem o contexto no desenvolvimento social e como essa criança e esse adolescente estão em uma fase de formação, tudo nessa faixa etária é amplificado, né? Essa questão do desenvolvimento social também impacta demais nessa criança que tá ali hiperconectada, que só faz isso. Sim, porque também a gente fala que é nessa faixa etária da criança e do adolescente que se faz a socialização. Né? E isso é muito comum como é que se diz, principalmente do adolescente, eles se agrupam, eles andam em bando, eles se identificam, né? Pela música, pela roupa, né? Pelo tênis, pelo corte de cabelo. E se esse adolescente ele começa só a criar, a se conectar aqui, então é uma conexão, pode ser errônea, ele fica, vamos dizer, individual, né? E também pode correr o risco de não ser real. Né? Eu ia falar exatamente sobre isso. Nessa fase também, essa hiperconectividade tem muito a ver com a internet, é claro, e com a rede social, que a gente sabe que é um mundo de fantasia muitas vezes. Para os adultos, já influencia. Imagina para uma criança e para um adolescente, essa criança e esse adolescente podem crescer, então, vivendo uma fantasia? Sim, totalmente. Um mundo mágico. Sim, totalmente. E assim, aí tanto o mundo mágico vou chamar de bom, exato, quanto o mundo, entre aspas, mágico, ruim, né? Mundo que não é real. Um mundo que não é real, entendeu? Então, com isso, o que é que a gente vê muito hoje? Essas crianças, esses adolescentes, super conectados, vivendo só, digamos, esse mundo, aquilo que eles procuram, que começa a ter, né, a procurar, a ter determinadas coisas que influenciam, eles gostam mais, mas reduz a capacidade deles de verem o mundo, automaticamente cria uma imaturidade, porque esta criança, esse adolescente, ele não, como é que eu posso dizer?
ele não pode não estar de acordo com o mundo real, tanto bom quanto a questão ruim. Então, assim, ele está sozinho, individualizado, não divide com ninguém. Para ele, o mundo é o real, o que é verdadeiro. Aí ele se compara com isso, vendo, né? Ele se compara e ele pode ali desenvolver a imaginação dele, né? A questão dele de desenvolvimento, imaginação, cognição, de acordo só baseado nisso limitada. aqui. Quando a gente fala, especialmente, doutora, das crianças, a gente pode falar que a culpa, entre aspas, aqui, é dos pais? É da escola, e principalmente dos pais? Assim, eu não vou dizer que culpa, né? Acho que culpabilizar é muito ruim isso. Mas, assim, essa vida moderna, que é para mim, para você, para as nossas crianças, a gente, querendo ou não, isso faz parte da vida. A gente também não pode negar e dizer que não vai mais usar. Não existe isso. Porém, eu acho que cabe aos pais, principalmente às crianças, eles, pelo menos, eles darem o limite, né? Ter um limite e dar outras opções para as crianças, principalmente enquanto ainda são crianças, né? Por exemplo, como a gente estava falando um pouquinho, na minha época a gente brincava na rua, hoje é difícil. Exato. Como é que você vai dizer para o seu filho pequeno que vai brincar na rua, vai subir enquanto o muro... eu faço a janta. Né? E vai ali, você nem sabe onde ele está. Hoje isso já nem deve, a gente já orienta para as crianças não ficarem nas ruas. Né? Mas você tem que dar outras oportunidades. Aí vem aquela leitura do livro, levar no parque, correr com ela, né? Botar a imaginação, porque a criança, ela imagina, ela tem um imaginário dela. Então você pode puxar por esse imaginário outras atividades que não seja só através da internet, das redes sociais. Isso vale até para criar, conviver com animais. Boa, é uma boa solução, né? Então, pets em casa. Sim, por quê? Porque isso você também trabalha a afetividade, o cuidado, a companhia, né? Mas tudo, eu acho que o que falta ainda é a questão do equilíbrio, sabe? Você está cansado, você chega cansado, tem coisa. Aí a criança, você dá o celular, ou ela está lá no computador, ela continua lá no computador, você chega, dá um beijo, vai jantar e a criança está lá. E aí, você acompanha essas atividades? Você sabe com quem ela está conectada? Que tipo de programa, que tipo de assunto ela está tomando gosto? Ela está tendo a curiosidade? Né? Porque tem tudo isso. À medida que você vai entrando os contatos, os estímulos, você vai criando o seu gosto. Você vai se interessando por determinadas coisas. E isso é normal. Né? E aí, o que ela está se interessando? É bom? Né? É saudável? Tá? E aí tem o grande agravante que é isso, né? Uma criança e uma adolescente, como a gente colocou ali, geração ansiosa, ela vai naturalmente se tornar um adulto ansioso. Extremamente. Um jovem ansioso. Extremamente. E aí a questão da saúde mental... Não, isso é hoje, totalmente isso hoje que a gente vê, né? Cada vez mais a gente vê os transtornos de comportamento, seja ansiosos, seja depressivos, seja um transtorno desafiador. Hoje já tem transtorno opositor de criança e adolescentes. Quando você ouvia falar isso? Muito pouco, quando tinha, né? Quando tinha, entendeu? Então, isso tudo vai para essa, vou chamar assim, dessa conectividade com o mundo real e com o mundo que é não real, né? E aí o cérebro gosta daquilo, mesmo que aquilo não seja real. E aí você vai desenvolver aquilo e você passa a querer aquilo. Aquilo é bom? Aquilo existe? Aquilo é real? Aquilo é saudável? Ah, não é. Aí você dá de cara com o mundo real. Puta, não tem nada a ver com isso. Olha a cabeça desse adolescente e desses pais para trazer ele ou ela para esse mundo real, de desafios, de coisas boas, mas tem coisas também não boas que você vai ter que saber enfrentar. E aí, ensinar essa criança e esse adolescente desde cedo é fundamental para que ele não se torne essa pessoa que viva num mundo, numa utopia, né? Num mundo imaginário. A gente está falando muito da ansiedade, mas tem outras consequências na saúde mental que vem a partir disso também, né? Sim. Muito, gente. E assim, e cada vez mais preocupante, porque você vai vendo, e olha que eu não atendo criança, tá?
Mas você vai vendo as mães perguntarem, dizer que falta profissional, porque está tendo um boom tão grande dessas crianças e adolescentes que realmente está faltando profissional. Não tem médico suficiente. Médicos, que loucura, não? como é que se diz? Os terapeutas, né? Para terapia ocupacional, nessa variedade do tratamento, está começando a faltar profissional. Né? E aí você vê a criança entrando em depressão, aí você vê as tentativas de suicídio, aí você vê as anorexias, né? Os transtornos de alimentação, tudo isso já tem CID, que é o Código Internacional de Doenças. As bulimias, as anorexias, os transtornos de opositores, cada vez mais cedo. E se a gente parar para pensar, de fato, tem uma ligação muito grande com essa hiperconectividade. Sim. A questão de você estar ali viciado na tela, a questão de você estar viciado na rede social e se comparar, já gera uma criança, um adolescente inseguro, que gera uma anorexia, que gera uma... Enfim, é uma bola de neve, né, doutora? E a gente estava conversando que é algo que possivelmente... a gente não consegue retornar. A gente não vai mais viver sem isso. Mas é preciso ter essa sabedoria para saber lidar e colocar limites, como você trouxe. É o equilíbrio, né? A criança deve usar a internet, lógico que deve. Criança tem que o celular, sim, até por questão de segurança, né? Mas você tem que ensinar, você tem que dar esse limite, né? Ensinar verdadeiro, sentar junto no computador, ver o que é que a criança tá e você explicar diante da sua experiência de pai e mãe, de educador, né? Explicar o que é real. Você tem que ter esta paciência com a criança e com o adolescente. Perfeito, doutora Mayra, mais uma vez um bate-papo super produtivo por aqui. Quero lhe agradecer e já lhe espero com um assunto tão bom quanto na próxima semana. Se Deus quiser, estaremos aqui, sim. Eu que agradeço. Um beijo, ótimo dia. Obrigada pela sua companhia também aí do outro lado. Te espero amanhã a partir das 10 horas. Tchau, tchau.